Amém. Jeremias 20, verso 7 diz: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio, todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Porque isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, a minha Bíblia traz como um subtítulo aqui, o lamento do profeta. Jeremias, também conhecido como o profeta chorão, e também como o profeta da coragem. Cá entre nós, misericórdia, haja coragem para fazer o que este homem fez. Não é à toa que quando se estuda no seminário, se chama este profeta de o profeta da coragem. Mas, apesar de ser o profeta da coragem, também é o profeta chorão. Chorão por quê? Porque era melindroso e etc. Não, nada disso. Ele é chorão, ele tem lamentos, ele tem súplicas por causa do ferrenho ministério que ele tem, um ministério de guerra, uma coisa impressionante. E cá entre nós, irmãos, antes de nós vermos os detalhes, pela graça e misericórdia do Espírito Santo, há muitos anos que eu me faço a seguinte pergunta: o que eu quero do Evangelho? O que eu quero da igreja? O que eu quero de Deus? Eu descobri o seguinte, que eu tenho que querer de Deus o que Ele quer que eu queira. Isso dá uma vitória, irmão. Você para de ficar buscando besteira, quando você sabe o que Deus quer da sua vida. E aí a gente começa a orar da seguinte maneira: Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí acabam-se as orações infantis, de entrar na igreja, hora da oração, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Besteira, pura besteira. Deus não criou a igreja para mim chegar lá e ficar que nem um suplicante pedindo coisas para me satisfazer diante do altar dele. Deus criou a igreja para satisfazer a ele, não a mim. O sangue de Cristo é satisfação para Deus, não é satisfação para mim. A Escritura não diz: aprove ao Senhor o moê-lo. Antes que eu nascesse, Deus já tinha projetado ter essa satisfação ainda que podemos imaginar entre aspas, mas foi um projeto dele. Se foi projeto dele, foi satisfação dele ver esse projeto cumprido.
Então a igreja não está aqui na terra para me satisfazer. A igreja está na terra para satisfazer os anseios e projetos de Deus. Então, quando eu estou na igreja, eu não posso dizer, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, Deus me faz aquilo outro. Não. Deus, qual é o teu projeto com a minha vida? É assim que funciona. É isso que revela uma vida gloriosa, quando as pessoas já não oram mais pelas suas causas. Aliás, que eu sou um escravo. Que causa tem um escravo? Que bem tem um escravo? Que patrimônio tem um escravo? Ou você ainda, o título de escravo é muito escandalizante para você? Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Você tem que se conscientizar desta ideia. Escravo! Sou um servo bem-aventurado. Conversa fiada, você é um escravo. Aceite o título de escravo. É assim que você vai ser um bem-aventurado. Porque Jesus Cristo só chamou para o seu rei os escravos. Para o seu reino ele só chamou os escravos. Não chamou príncipe, não. Ele é Senhor absoluto. Eu tenho que apenas ser servo. Se eu não aprender a ser servo, ele jamais na minha vida será Senhor. Eu preciso. Então eu tenho que direto cair com a cara no pó. Sou escravo. Senhor, eis aqui o teu escravo. Cumpre em mim, me dá uma ordem. Faz alguma coisa. Eu quero servir ao Senhor como escravo. Escravo não tem projetos. Joga os teus projetos no lixo, irmão. Deixa Deus te dar as novas plantas. Ele vai dar uma nova planta até para onde você vai botar os teus pés, aonde você vai pisar, o que você vai fazer. A igreja foi instituída para você servir a Deus e não para Deus te servir. Então para com esses conceitos de Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar. Eu posso não ser tão abençoado, rico e próspero, isso não interessa. Interessa se eu conseguir uma oportunidade de servir a meu Jesus, mesmo como um pobre, eu morando debaixo de um viaduto. Mesmo assim, mesmo sem ter uma casa, andando a pé, sapato furado, mas servir ao Senhor Todo-Poderoso, isso é privilégio que muitos milionários não têm. Agora, isso vai daqui de dentro. Se a sua mente conseguiu a libertação ao ponto de pensar assim, você é bem-aventurado. Mas tem pessoas que estão com capacete, que essa ideia de humilhação não consegue penetrar. Humilha-te, a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo os exaltará, meu irmão. Esse é o projeto de Deus, irmão. É o tempo de Deus em que Ele nos exalta. E tem mais, muita gente nasceu na pobreza e morreu na pobreza nessa terra servindo a Jesus Cristo. Mas um dia lá na glória nós veremos o que eles conquistaram. Aqueles nossos irmãos que se reuniam nas catatumbas, eles pagaram o preço deles. E muitos dos que hoje moram em palacetes e dizem servir a Jesus, quando chegar lá no céu, vai ver que os seus palacetes não existem. E de igual modo não existe o casebre que muita gente morou nessa terra servindo a Jesus Cristo. As coisas estarão invertidas. Quem muito tinha nessa terra, pouco vai ter na eternidade. E quem nada tinha nessa terra, vai ter glória tremenda lá na eternidade. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Nós não servimos um Deus vinculado a bens materiais, porque o Senhor Jesus ensinou que a vida de qualquer homem não consiste em quê? Não consiste na abundância dos bens que possui. Então, não vem para dentro da igreja com os pensamentos lá do mundo, irmão. Deixa Jesus te purificar, libertar tua mente. Deixa a mão do Espírito Santo entrar dentro de você, mudar os teus conceitos. Você é pobre e tem alegria de servir a Jesus Cristo? Quem tem alegria de servir a Jesus Cristo, meu irmão, nem lembra que tem estômago para comer. Nem lembra que tem estômago para abastecer. Nem lembra, meu irmão. Nem lembra. Porque diz a Bíblia que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que servem a Deus de nada têm falta. Então muda os teus conceitos. A igreja não está na terra para servir capricho de ninguém.
A igreja não está na terra para que eu seja preenchido nos meus conceitos. A igreja está na terra como um organismo para cumprir os desígnios e projetos de Deus e não os meus. É para isso que a igreja está na terra. E se a causa da igreja veio à existência com o sacrifício de Cristo, eu pergunto então, como perguntei no começo, o que nós esperamos da igreja? O que nós queremos? Qual a identificação que nós, cristãos, temos com a igreja? Qual o nosso projeto com a igreja? O que eu penso da existência da igreja? Por aí, meu irmão, a igreja virou cabide de emprego. Eu trabalhei dentro de seminários, na secretaria de seminários. Eu ouvi coisas que só a misericórdia de Deus para me sustentar. Só a misericórdia de Deus para me sustentar diante de tantas aberrações que eu ouvi. Pessoas fazendo seminário porque diziam, não, irmão, fazer um seminário, né? A vida lá fora está difícil. Eu te digo uma coisa, meu irmão, eu não vim para o púlpito porque a vida lá fora está difícil, não. Eu sei que a vida lá fora está muito mais difícil, sim. Embora o púlpito não nos isenta das aflições que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Agora, as aflições do púlpito não se comparam às suas aflições lá fora. Eu sei muito bem disso, mas uma coisa eu tenho para te dizer, as suas aflições lá de fora, eu já passei por todas elas. Eu entendo você, eu sei das suas lutas. Agora, eu sei que o púlpito é um privilégio, sim, dado a muito poucos. Muito poucos. Lute. Tem estrada para todo mundo trilhar. Lute, peleje. Agora, servir, a Deus. Observe, então, presta atenção no que é servir a Deus. Olha o que Jeremias diz para Deus. Tu me persuadiste. O que Jeremias está dizendo? Tu me enganou. Não é isso não? É ou não é isso? Tu me persuadiste, ó Senhor, persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Quer dizer, tu me conduziu a uma situação porque tu é mais forte que eu. Tu prevaleceste. Mais forte do que eu e prevaleceste. Significa que ele lutou contra, mas não venceu Deus. Mas ele diz, tu me enganaste. Tu me persuadiste. Tu me levou por um caminho que eu achei que era de uma maneira e agora eu estou vendo que é tudo o contrário. Tu me persuadiste. Quando eu quis pular fora, tu foi mais forte, tu me prendeste, tu não me deixaste escapar, tu prevaleceste contra mim, e olha o resultado, eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, sempre que fala eu tenho que gritar e clamar violência, destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, opróbrio, um peso terrível. A tua palavra está sendo para mim um peso terrível. Você quer um ministério, irmão? E muita gente diz logo, eu tenho o ministério da palavra. Todo ministério tem seu peso, mas o louvor pesa um pouquinho menos. O cantar pesa um pouquinho menos. O cantar, o tocar, um instrumento, tudo pesa um pouquinho menos, mas o ministério da palavra tem um peso. Lembra quando se deu aquele caso que os irmãos foram provocados, acabaram entrando num centro lá e derrubaram São Jorge do Cavalo, lembra? Quem foi que foi culpado naquela história? Quem recebeu o telefonema na madrugada? A quem que o repórter disse, tu mandou os caras invadir o centro? Quem? Por quê? Quem foi chamado de... eles na época foram chamados de discípulo de quem? O discípulo do Tupirani. Graças a Deus que todos nós aqui somos todos discípulos do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Mas todo mundo foi chamado.
discípulo do Tupirani. Os jornais publicaram lá, tem as fotos e os recortes até hoje, discípulos da igreja da geração Jesus Cristo, do pastor Tupirani, invade terreiro e quebra tudo, tal. Nós sabemos que a história não foi bem assim, e eu ainda vi que ficou mais cabeça de boneco lá em pé ainda. Os irmãos não foram tão, fraquejaram um pouco. Irmão, a palavra pesa nos nossos ombros. Quando somos pessoas de bem, a palavra pesa. Quando sabemos que temos que prestar conta a um Deus cujos olhos são chama de fogo, que quando olha para mim não vai mostrar os dentes, que vai me dizer, senta aqui, vamos conversar. Quando nós sabemos disso, tem um peso sobre os nossos ombros. É diferente do que fazem por aí. Eu vou fazer um seminário, uma igreja lá, assumo uma igreja, eu viro um pastorzinho, tenho carteira assinada. Aqui não tem, né, irmão? Se alguém quer ser pastor da geração de Jesus Cristo, pode esquecer a aposentadoria. Sabia disso? Pastor de verdade não tem aposentadoria. Pastor de verdade tem que viver da fé, do princípio até o fim. Se Deus providencia, ele come. Se Deus não providencia, ele não come. Pastor de verdade não tem salário, não. Os verdadeiros não têm salário. Viver pela fé não é ter salário programado com contra-cheque, carteira assinada e tudo que tem direito, não. O pastor verdadeiro não tem nada disso que tem por aí fora, não. Mas já mercantilizaram a igreja. Já tem igrejas por aí que tem tudo isso. Contra-cheque, fundo de garantia. Imagina que beleza que virou a igreja. A igreja virou um paraíso na terra, um cabide de emprego descarado. Isso que virou a igreja. Agora, quando você é uma pessoa íntegra, que quer realmente servir a Deus, você sente o peso da palavra nos teus ombros, você sente a responsabilidade. Agora, lá fora não. O palhaço faz um pastor, faz um seminário, acha outro palhaço mais alto que ele, para dar um banho de azeite nele, dizer que consagrou ele a pastor, e depois ele começa a viajar com o salário da igreja, não pode aparecer na igreja, aí liga lá para o irmão, assume o culto aí. Pastor, caramba, pastor, o que eu faço? Não, dá uma oportunidade para o coral das senhoras, dá uma oportunidade para o coral dos varões, dá uma oportunidade para o coral dos adolescentes, dá uma oportunidade para as crianças, depois tu dá oportunidade para o papagaio, para o cachorro, para a lacraia, para os ratos, vai dando oportunidade para todo mundo. Pronto, quando der o horário de culto, você encerra e a paz do Senhor para todo mundo e acabou. Não existe o peso da verdade e da responsabilidade sobre os ombros deles. Eles não têm isso. Mas Jeremias está dizendo aqui, olha, eu recebi peso. Ele diz assim, a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Ludíbrio? O que é ludíbrio? A palavra se tornou para mim como um engano. Ou seja, Jeremias está dizendo, eu olhava as coisas de um jeito e agora eu estou vendo que a realidade é outra. Ludíbrio. Sabe essa palavra? A gente não costuma usar às vezes assim, ludibriar. O verbo é ludibriar. O que significa o verbo ludibriar? Enganar. A tua palavra se tornou para mim um engano. Eu achava que, caramba, eu ia ser bem aceito. Eu ia falar da tua palavra e o teu espírito ia convencer e as pessoas iam se converter e as pessoas iam se voltar para a verdade, iam dar ouvidos que Babilônia vem aí, iam entender, iam prosperar, mas a tua palavra se tornou para mim um engano, eu não estou vendo nada daquilo que eu pensava. Irmão, para você ser chamado para um ministério, e ficar legal, firme, você tem que ter consciência do que é um ministério. E eu te digo uma coisa, quando eu vim para o ministério, as dispensações depois mudaram, mas quando eu vim para o ministério,
eu sabia o que era um ministério. Não espelhado nos pastores que eu vi. Pastores que uns trabalhavam só no domingo, outros trabalhavam no domingo e na quarta. Não era essa a minha visão. A minha visão era de todo dia dar a minha vida no altar de Jesus Cristo. Eu não vim para o ministério para achar descanso. Eu vim para o ministério para achar serviço. Eu não vim para o ministério porque o pastor prega 2, 3 dias na semana e o resto do dia vai passear, vai jogar futebol. Eu não vim com essa visão, eu vim com a visão de trabalhar todos os dias para o meu Senhor. E é assim na minha vida. A hora que eu pulo da cama, seja 6, seja 7, eu começo a trabalhar para Jesus Cristo. E a hora que eu vou dormir, seja 9, 10 ou meia-noite, eu estou trabalhando para Jesus Cristo. Eu vim para o ministério com consciência do que Deus queria da minha vida. Bem diferente dos pastores que eu vi, em cujos quais eu não pude jamais me espelhar em nenhum deles. Os pastores por onde eu passei, em 99% deles não serviram de exemplo para mim. Se eu tivesse que me espelhar neles, hoje eu estaria na cova, ou seria mercenário que nem eles, fazendo da igreja um cabide de emprego. E eles nunca tiveram a honra de receber de Deus a direção ou os recursos para realizar uma obra como nós temos realizado nesse lugar. Com todo o mercenarismo deles, engano, a exploração do povo, aqui nós não temos exploração, nem campanhas, nem correntes, nenhum engano, nenhum envelope colorido, e olha a obra que estamos realizando. Estamos realizando uma obra que já se enxerga ela de quilômetros, não só pelo tamanho, mas pela glória que Deus está colocando sobre ela. Jeremias está dizendo assim: opróbrio e engano, todo dia a palavra do Senhor se tornou isso para mim. Aí ele diz assim: quando pensei, não vou mais me lembrar dele, e não falarei mais no seu nome. Olha o que Jeremias pensou. Por que ele pensou isso? Porque o ministério está pesando nos ombros dele, irmão. Olha o que ele diz: eu não vou mais me lembrar do seu nome, eu não vou mais falar no seu nome. Você quer um ministério? Saiba que ele vai te pesar tanto que às vezes você vai sentir vontade de abandoná-lo. Quer um ministério mesmo? Quer um chamado? Não importa qual seja ele, Deus tem o peso devido para cada um de nós. Pode ser o ministério de passar uma flanela ou um espanador, uma vassoura ou um rodo, pode ser o ministério que for. Tudo que se faz dentro da casa do Senhor é ministério, e quem falta com seu ministério fica uma lacuna muito grande e difícil de ser preenchida. Tudo que se faz dentro do santuário, dentro da casa, dentro do serviço convocado por Deus, isso se resume a ministério. A palavra ministério se traduz por serviço. Tudo aquilo que Deus te convoca como serviço é ministério, e ministério é coisa muito séria. Todas elas têm o seu devido peso, seja desde tocar um instrumento, a compor uma música, que também é ministério. Qualquer coisa que Deus levante dentro da sua casa, dentro da sua obra, do seu campo de ação, tudo isso se traduz por ministério. Você sabe que um ministério, seja ele qual for, pode pesar tanto nos seus ombros que você pode sentir vontade de abandoná-lo. Ou seja, irmão, a sua luta, ela existe quando você se converte, para você crescer, para você caminhar. E quanto mais, não importa o que você venha recebendo pela graça de Deus, as conquistas ministeriais, o crescimento espiritual, não importa, sempre haverá um peso sobre os teus ombros, se é que você é uma pessoa de bem, porque quem não é uma pessoa de bem, não sente nenhuma responsabilidade, nenhum peso. Você vê que eu prego a minha vida aqui, eu prego
Durante anos, eu estou aqui, eu prego sozinho, nesse púlpito aqui. Pois eu já conheci pessoas, em vários lugares desse Rio de Janeiro, que pegavam uma pessoa com uma semana, um mês dentro da igreja e consagrava a pastor. Sabe por quê? Porque descobria que o salário da pessoa era alto. Empresários com um mês de convertido, consagrados a pastores e sentando atrás do púlpito. Que vergonha para a igreja do Deus vivo, que vergonha para o nome de Jesus Cristo. É porque eles não são pessoas de bens. O coração deles é contaminado, é maquiavélico, é endiabrado. A intenção deles não é ver edificação de vidas. Como é que uma pessoa com um mês ou um ano que seja de igreja pode ser consagrada a pastor? Que tipo de palavra uma pessoa dessa tem para alguém? Se com um ano de igreja sequer conseguimos ler a Bíblia toda, como que uma pessoa pode ser pastor? Mas qual é a intenção deles? Não são pessoas de bem. O camarada tem dinheiro, consagra ele a pastor. E dessa forma eles conseguem recurso para o ministério. Nós aqui não nos preocupamos com isso. Não temos dízimo em envelope. Não sei quem dá dízimo, a não ser quando aparece lá um cheque. Eu costumo ler o nome. Mas não tem nada a ver com nada. Se alguém às vezes envolveu o seu dinheiro num envelope ou num papel e botou nome, mas não tem nada a ver. Nós aqui do ministério, nós não incentivamos, nós não damos esse papel para você propositadamente colocar o seu nome e eu sabia, o fulano dá tanto de dízimo, então vou dar um bom dia para ele mais refinado, né? O fulano dá tanto de dízimo, opa, vou chamar ele para tomar um cafezinho, né? Aqui não tem nada disso, mas as pessoas que não são pessoas de bem, elas levam a sua vida dentro das igrejas desta maneira, esse mercenarismo, esse engano e essa pilantragem, essa sem vergonhice. Agora, Jeremias é um homem de bem, tanto é um homem de bem que Deus olhou em toda a nação e falou assim, eu não tenho ninguém, eu só tenho quem? Jeremias. Quando Deus começou a chamar Jeremias, ele era o quê? Uma criança. Por quê? Deus não tinha mais ninguém. Eu imagino até que Deus pensou, né? Eu achando o pensamento de Deus. Deus falou assim, eu vou começar a tratar com Jeremias agora, enquanto ele é uma criança. Porque eu sei que no meio dessa cidade podre, quando ele crescer, ele vai acabar sendo persuadido pelo mal. Então eu vou persuadi-lo para o caminho do bem, antes que ele seja persuadido pelo caminho do mal. Aí Jeremias está dizendo assim, tu me enganou. Deus enganou Jeremias? Pode ter enganado para o bem dele. Pois no final, o que ele diz aqui, no verso 13? Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Quem é esse necessitado que foi livre das mãos dos malfeitores? Foi Jeremias. Ele lamenta, ele expõe tudo que ele sabe de Deus, tudo aquilo que está dentro dele, que ele sabe que é verdade. Tu me ludibriou, tu me persuadiste. Mas no final das contas ele reconhece que Deus foi bom com ele, e ele diz, louvai ao Senhor, ele livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Mesmo que ele diga, e ele está dizendo verdade, Deus conduziu Jeremias por caminhos que ele não sabia no que ia dar. Jeremias, sim, Senhor, hoje eu tenho uma missão para ti. Fala, Senhor. Para quem é a missão hoje? Eu vou falar para o rei? Eu vou falar para o povo? Senhor, para quem eu vou falar? Não, Jeremias, hoje tu vai para a porta do templo. E quando o povo vier para adorar o meu nome, você vai dizer para eles assim, ó, o que vocês vieram fazer aqui? Com essas mãos manchadas de sangue? O necessitado, o órfão e a viúva estão clamando por justiça. O que vocês vieram fazer dentro do meu santuário?
Jeremias encosta na parede, mas Senhor, vão me matar. Entende como Deus persuadiu Jeremias? Resumo da persuasão de Deus para com Jeremias. Quando Deus nos chama a um ministério, irmão, Ele não mostra o que será esse ministério. Porque o servir a Deus é de fé em fé e de glória em glória. É todo dia uma porção. Todo dia você tem a chance de dizer para Deus sim ou não. Então recebe aí a tua espada, meu irmão. Recebe aí a glória que vem do alto, meu irmão. Recebe o favor de Deus. Ele te colocou numa estrada e você sabe que lá na frente tem pedra, tem montanha e tem espinho, mas não importa, é a estrada de Deus. No final dela você vai glorificar o santo nome do Senhor. Não importa. Agora, ministério é guerra, é batalha, tem dificuldade, tem coisas renhidas, é terrível um ministério, mas pode ser terrível para a minha alma, pode ser terrível para os meus sentimentos, pode ser terrível para os meus ombros, mas é muito mais terrível para os inimigos de Deus. Pode pesar para mim, pode pesar nos meus ombros, mas vai pesar na garganta dos meus adversários. Não importa o que temos a passar, importa que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O Deus da Bíblia, que não está limitado à Bíblia. Aí ele diz, no verso 9, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quando eu disse assim, não vou mais servir, a coisa está tão terrível, eu não vou nem tocar no nome de Deus. Ele falou, isso aí foi um fogo ardente dentro de mim, isso consumia os meus ossos, ou seja, por mais que a coisa era ferrenha, era terrível, ele se acha persuadido, ludibriado, por mais que ele sinta a guerra sobre os ombros dele, ele falou assim, pior foi quando eu imaginei largar o seu santo nome e não proclamar mais a sua grandeza, aí mesmo que as minhas entranhas se consumiram, aí mesmo que eu estremeci, aí mesmo que eu senti um fogo por dentro de mim, ou seja, não importa o que venha pela frente, com Cristo nós vamos até a morte. E eu pergunto, você quer um ministério, irmão? O ministério é para aqueles que sabem que, se preciso for, tem que morrer por Cristo e com Cristo. É para esses o ministério. E para esses últimos dias, não é à toa que lá na nossa placa, lá na rua, estamos escandalizando o mundo inteiro. Todo crente que passa nessa rua fica escandalizado e assombrado, porque lá tem uma frase, geração de mártires. Te digo mais, nunca você verá sobre a terra uma igreja que coloque uma placa como a nossa. Nunca! Porque o projeto que Deus tem conosco não tem com mais ninguém lá fora. Vai, meu irmão, está recebendo aí? Está sentindo aí? Está sentindo crescer algo dentro de você? É porque você faz parte dessa geração. Pode ser geração de mártires, mas é geração de vencedores. Somos os indestrutíveis. Agora, não pense que ministério é moleza. Não pense. Aqui nós não ocupamos espaço de culto com louvorzinha, com dança. Tem uns palhaços aí que botam um monte de gente para dançar e chamam aquilo de ministério de coreografia. Ministério de coreografia. E quando você olha a turminha dançando, adolescentes, meninas, crianças, jovens, aí você vê também a pombagira no meio deles. Por favor, ajude a divulgar essa mensagem, tá, irmão? Dá de presente para todo mundo.
dar de presente para as igrejas. Eu estou dizendo que no ministério de coreografia deles, quem dança com eles é a pombagira. Se algum pastor se sentir ofendido e tiver coragem, que eu duvido, que ele venha falar comigo, eu duvido muito. Eles têm até medo de tocar no meu nome. Podem tocar no meu nome, falem bem ou mal, mas falem de mim. Não se preocupa não. Até medo. Os repórteres têm medo de tocar no meu nome. Por que será? Na hora de falar no meu nome, eles engolem, trocam as palavras. É porque eles sabem que o Deus que nós servimos, meu irmão, nos dá a palavra certa para cortar mesmo, para abater. Jeremias diz: eu pensei, não me lembrarei, não falarei. Isso no meu coração foi como um fogo ardente e encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. O que os íntimos amigos de Jeremias estão dizendo? Isso aqui é amigo. Esses são os tipos de amigos que ninguém precisa de inimigo, né? Os íntimos amigos de Jeremias estão dizendo assim: olha, vamos forçar a barra aí. Jeremias está atravessando a espada no nosso coração. Jeremias está acabando com a gente está sentindo o peso das palavras dele. Vamos ver se a gente dá um jeitinho de puxar ele para o nosso lado, vamos ver se a gente persuade ele a afrouxar um pouco essas palavras, que aí sabe o que acontece? A gente vai prevalecer. Ou seja, vamos ver se a gente consegue fazer uma aliança com Jeremias. Mas Jeremias discerne: caramba, se eu fizer aliança com eles, se eu concordar com o que eles falam, se eu afrouxar, se eu deixar o nome de Deus de lado, se eu não falar mais que Babilônia vem nesse lugar e vai levar todo mundo, o que acontece? Poxa, eles vão prevalecer contra mim, eu vou sair do projeto de Deus, porque só em pensar nisso, um fogo já me consumiu, e os meus ossos já estão desfalecendo, eu já estou sofrendo a ponto que eu não posso mais suportar. Aí Jeremias vai e se lembra de toda a glória de Deus e diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Ele diz: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, ele vai guerrear, ele vai custear a minha causa, eles vão ficar envergonhados, vão tropeçar e vão cair. Aí ele ainda diz: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos, esquadrinhas os afetos do coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Qual é a causa que Jeremias assumiu? A causa de falar em nome do Senhor, a causa de profetizar pelo Senhor, a causa de não voltar atrás, a causa de não se deixar persuadir, a causa de dizer que só o Senhor é Deus, que reina e triunfará sobre tudo e sobre todos. Senhor, eu te expus a minha causa, agora Jeremias está entendendo tudo, está abraçando a causa. Senhor, eu estou aqui, a causa é essa, então que eles tropecem, que eles caem, que eles sejam envergonhados. Tu és o meu guerreiro, Deus. Aí ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma deste necessitado das mãos dos malfeitores. Eles quiseram me persuadir, eles quiseram me desviar, mas o Senhor tem livrado a minha alma. Cantai ao Senhor. Mas como que ele começou? Ele começou dizendo: tu me enganaste. Não era bem isso que eu estava pensando que seria o meu ministério. Tu me ludibriaste. Mas ele não desistiu, ainda se achando enganado, né? Ludibriado, persuadido, ele não desistiu.
ele continuou. Deus deu a ele força, ele foi continuando, foi entendendo, foi caminhando. Chegou uma hora que ele diz assim: eu vou cantar ao Senhor. Verdadeiramente o que o Senhor fez foi livrar a alma deste necessitado da mão dos malfeitores. Sabe qual é a lição aqui também, irmão? Tenha calma, tenha paz, tenha paciência. Se você sabe que Deus está no controle da tua vida, não interessa se você está no calabouço, no poço, no vale da sombra e da morte, rodeado de falsos amigos, rodeado de inimigos. Não interessa se te jogaram num poço de lama, como fizeram com Jeremias, se te jogaram num cárcere, se te penduraram de cabeça para baixo. Tudo isso dizem que fizeram com Jeremias, dizem os estudiosos e teólogos, que não se sabe nem como Jeremias não morreu, de tanto mal que fizeram a ele. Deixaram ele atolado lá num poço de lama, uma situação terrível. Não importa, se você sabe que Deus está no controle da sua vida, se você tem o sinal claro de Deus, se você não vive uma autossugestão, uma autoproclamação sobre si mesmo, se você sabe que o que você tem não é que você mesmo construiu, mas se o que você tem é que Deus construiu na tua vida, se você sabe disso, irmão, que importa os malfeitores, glorifica a Deus, canta ao Senhor, louva o seu santo nome, prossegue, caminha até que Ele te abra o entendimento e veja quão grandes coisas fez por ti. Agora, Jeremias tem guerra, Jeremias tem luta. Olha o verso 14, não se assusta não, é a Bíblia que está dizendo. Olha o que Jeremias diz: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi a minha sepultura, ou não permaneceu grávida eternamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Olha o que é o ministério de um homem de Deus, irmão. Essa gente que está desfilando aí de carro, meu irmão, essa gente que está desfilando de iate, essa gente que só tem sorriso e não tem lágrima, eles não são homens de Deus. Até Jesus chorou entrando em Jerusalém, sentindo dor das almas, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, ajuntar-te junto a mim, e tu não quiseste. Tu não reconheces, Jerusalém, o tempo da tua visitação. Se tu entenderas que hora significa essa. Até Jesus chorou. Tem gente aí comprando fazendinha de 60 milhões. Tem gente aí com conta bancária, meu irmão, de 300 e tantos milhões, e que ainda tem a cara de pau de aparecer num canal de televisão chorando miséria, explorando o povo. Veja a diferença do que é a vida de um homem de Deus para essa raça e essa desgraça que está hoje aí na mídia. Se você for enganado e persuadido lá fora, depois não vai dizer que ninguém te avisou, não vai dizer que ninguém te instruiu, não vai dizer que Deus te abandonou, não vai dizer que Deus te deixou ser enganado. A partir do momento que você conhece Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. A partir do momento que tu conhece esta passagem bíblica, nada mais justifica a tua queda. O ministério, irmão, não é mar de rosas, e por isso nós não vemos tantas pessoas assim sendo chamadas para o ministério. Para concluirmos, vá até Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11, para nós encerrarmos
as nossas meditações desta noite, creio eu, com as grandes misericórdias do nosso Deus. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 21, olha o que o apóstolo Paulo diz: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas mandou guardar na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha baixa, e assim me livrei das suas mãos. Olha o que Paulo passou. Ao ponto, depois de tanta coisa, ter que escapar de uma cidade para não morrer, sendo abaixado dentro de um cesto pelas muralhas da cidade. Não importa como, mas Deus sempre tem o seu meio de livrar os seus servos. Ou ele faz fogo cair do céu e consumir os inimigos, ou ele cria um cesto e dá livramento aos seus servos, mas o livramento está sempre nas suas mãos, porque as suas ovelhas ninguém consegue arrebatar das suas mãos. Para encerrarmos então, meu irmão, entenda, servir a Cristo é uma guerra. Quem busca a paz não busca o serviço de Jesus Cristo. O próprio Paulo escreve dizendo: os que piamente, ou seja, os que verdadeiramente querem servir a Cristo, padecerão perseguições. Então, irmão, que você tenha essa consciência, saiba que servir a Cristo é ser convocado para a guerra. Tanto assim o é que a Escritura nos descreve uma armadura, inclusive com espada e escudo, porque a armadura é uma coisa que você veste, a espada e o escudo já são coisas à parte da armadura, ou seja, é uma maneira de Deus estar dizendo na sua palavra que Ele, na verdade, nos convocou para a guerra e não para a paz. E que o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.